Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando mais uma segunda-feira, mais uma semana, e claro, né, com ela, mais uma pílula inspiradora do bem, nosso sempre, né, e carinhoso desejo a você de luz, paz aí para o seu coração, para a sua vida. Gente, hoje eu queria contar uma história para vocês tão linda, tão emocionante, que eu acho que vai fazer muita gente refletir, né, sobre ensinos profundos. Essa história, ela fala de uma senhora que era avó de uma menininha, porque a filha dela, infelizmente, junto com o genro, tinham desencarnado num acidente de carro. Então essa senhora cuidava dessa menininha como se fosse a vida dela. E ela era muito simples, né, com pouquíssimos recursos financeiros, e um dia a menininha caiu muito doente. E elas moravam num vilarejo, né, sem muito recurso para poder cuidar dos problemas de saúde. E ela vendo que a menina estava com muita dor, com muita febre, sem saber o que fazer, ela falou: "Eu preciso te levar até o hospital." Só que o hospital mais próximo ficava 2 horas da cidade, não tinha ninguém do vilarejo para levar ela lá. E a menina não aguentava, né? E ela, senhora mais fraquinha, não tinha nem como, né? Como eu ia puxar a menina? Então ela, em desespero, vai, se coloca na estrada, pedindo a Deus proteger essa menininha, né, a netinha, e vai até o hospital da cidade. Enfim, 2 horas e pouco depois, ela chega no hospital e aí tomou de susto, né? Tava tendo um surto, né, de algum problema ali na região respiratório e o hospital estava lotado, lotado, lotado. Então, a moça que atende ela no hospital ouve a queixa dela em relação à neta, mas fala: "Minha senhora, infelizmente a gente não pode fazer nada, porque olha só a fila aqui, não tem como eu deslocar um profissional daqui para ir lá ver." "Mas a senhora não pode fazer isso, é minha neta." E tal, falando: "Eu sei, eu entendo a sua dor, mas só Deus para poder te ajudar agora, porque olha aqui a fila. A senhora tem que trazer sua neta para cá, senão não tem jeito." Então a senhora, gente, ficou muito preocupada. Falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora?" Só que apesar de tudo, de todas as dificuldades que ela enfrentava na vida, ela nunca faltou com a fé. E aí naquilo que a moça falou assim: "Só Deus para te ajudar agora", mal soube ela que foi aí que ela deu o recurso. Então essa senhora lembrou que no meio do caminho ela tinha visto um templo religioso e perto do hospital. Então ela foi até o templo, se ajoelhou e começou a rezar, conversar. Assim: "Jesus, eu sei que o Senhor é o intermediário entre nós e Deus. E eu preciso te fazer um pedido. Ó, vamos fazer uma coisa? Pega papel e caneta aí, eu te espero um pouquinho e eu vou te falar o que é que eu quero." Desse jeito, gente. Não precisa nem falar. E ela falando isso em voz alta, né? Uma senhora muito simples, no seu jeitinho de rezar. Então as pessoas que estavam do lado começaram a dar risada, né? Fazer piada. E ela nem aí. Aí ela: "Jesus, acho que já deu tempo de você pegar seu caderninho, anota aí." E aí ela falou: "Olha, eu tenho uma neta que tá doente, que mora no lugar tal, na casa tal." Gente, ela deu um endereço na oração dela em voz alta para que Jesus anotasse no caderninho, né? E o mais legal foi ela explicando como é que chegava em casa. Ó, você vai chegar nesse endereço, aí o senhor vai virar à direita, ela tem uma árvore, toma cuidado para não se perder, porque se o senhor for pela esquerda, você vai chegar em outra casa, mas não é a minha é pela direita. E olha, quando o senhor chegar lá, a chave está debaixo do tapete." Acredita, gente, é sério. A chave está debaixo do tapete. Então, o senhor vai lá, cura minha netinha, e na hora que o senhor for embora, não esquece não, deixa a chave debaixo do tapete, que quando eu chegar eu vou precisar abrir a porta. E ela falou isso, gente, de maior naturalidade do mundo, entendeu? E ela tinha certeza que isso ia acontecer. Então, as pessoas estavam rindo, né, tirando onda, tipo assim: "Ah, essa velha é louca. Ah, essa senhora não sabe o que tá falando." Mas a senhora nem tchum. Ela simplesmente relaxou e foi para a estrada. Umas 2 horas depois, né, ela chega em casa. Aí, para surpresa dela, claro, estava tudo certinho, a chave estava debaixo do tapete, lógico, né? Pegou lá a chave debaixo do tapete, abriu. Aí a netinha, aí sim, vê a surpresa, saiu correndo, pulou em cima dela, falou: "Vovó, vovó, vovó, muito obrigado, vovó, eu tô bem, eu tô bem." Ela: "Graças a Deus, minha filha. O médico, vovó, o médico que a senhora enviou, ele veio aqui e me curou." "Hein?" "É, aquele homem bonito, ele veio aqui e me deu um beijo na testa, vovó, e me curou."
Ai, gente, a velhinha lembrou. Só podia ser Jesus, claro, não é possível. Então ela ficou numa alegria, falou, meu Deus, muito obrigado, eu sabia, eu sabia. Aí ele falou alguma coisa, aí a netinha falou assim, falou, vovó, ele disse que não tinha esquecido que tinha que deixar a chave debaixo do tapete. Então ele falou que ia sair e ia deixar. Eu acho que ele deixou. Ai, ai, olha que legal. Gente, a pílula de hoje é para te lembrar que a simplicidade é a melhor forma de você conversar com Deus. É só sobre isso. Não importa o tamanho da sua dor, da sua dificuldade, conversa com Deus. Não importa o tamanho daquilo que te incomoda agora, conversa com Deus. Abra o coração. Seja simples como essa senhora. Obviamente do seu jeito, você não precisa fazer como ela, né? Pedir para Jesus pegar papel e caneta. Mas se você achar que deve, peça também. O importante é deixar o seu coração falar. Você entende isso? Isso vai aliviar a sua alma. Porque quando a gente eleva as nossas preces com uma vibração singela, verdadeira, pura, a vibração é superior, facilita a gente para o mundo espiritual nos ajudar. Pensa nisso com carinho, tá bom? Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa que você orando com muita fé hoje, agora, nesse minuto, vai trazer muito alívio para o seu coração. Tá bem? Beijo, gente. Até breve. Até muito, muito breve.